Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens da UltV, a TV da internet, as nossas redes sociais também ligadinhas a partir de agora. Tem o Instagram, tem o Facebook, se você preferir ainda o nosso canal no YouTube para você acompanhar a nossa jornada de hoje. E tem as retransmissões a partir das 5 horas da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades da região. Nosso convite, a partir de agora, fique com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala aí nas suas plataformas, em todas as suas redes, e interaja também pelo WhatsApp com os nossos entrevistados, nossos convidados de hoje. É bem bacana a sua participação, sua interação pelo 973350038. 973350038. Eu sou o Mauro Friesman e hoje é quarta-feira. Você conhece o nosso espaço aqui, sempre dedicado neste dia para os assuntos ligados à saúde, ao bem-estar e também ao comportamento. Então vamos conhecer os nossos especialistas, os nossos convidados que vão tratar dos temas por aqui propostos hoje. A gente traz a Raíssa Medeiros, ela é psicóloga, educadora parental. Olá, Raíssa, como é que você está? Bem-vinda aqui com a gente. Olá, Mauro, tudo bom? Tudo bem por aqui? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Raíssa Medeiros, também na bancada do Gente que Fala de hoje, o doutor Rodrigo Biagioni, angiologista, cirurgião vascular. Ele é titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo bem, Mauro. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado a todos. Na bancada do Gente que Fala de hoje, também a presença da Amanda Sá, cofundadora e CEO da Medra Brasil. A Amanda é formada em gestão financeira. Tudo bem, Amanda? Um prazer estar aqui, Mauro, participando dessa bancada. Boa tarde a todos. E complementando aqui a nossa bancada do Gente que Fala da Saúde de hoje, Flávio Freitas, empreendedor, fundador da e-corretora Planos de Saúde. Tudo bem, Flávio? Olá, Mauro. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito proveitosa. Obrigado, Flávio. Obrigado pela presença sempre com a gente, colaborando com o nosso Gente que Fala sempre às quartas-feiras. Bom, gente, o nosso primeiro assunto de hoje é o seguinte: os deputados estaduais paulistas aprovaram a proibição do uso de celulares por crianças e adolescentes em todas as escolas de São Paulo. Isso vale tanto para as oficiais quanto para as particulares. O texto ainda vai para a sanção do governador Tarcísio de Freitas, deve ser sancionado, só que para entrar em vigor tem que passar pela regulamentação, ou seja, como é que isso tudo vai funcionar na prática. É uma medida polêmica, a medida divide opiniões entre educadores, pais, estudantes, em relação à eficácia disso, né, para melhorar o problema da distração dos alunos em sala de aula, para melhorar a questão do desempenho deles, né, no dia a dia, diante do professor na sala de aula. Vamos começar essa análise aqui com a Raíssa. Raíssa Medeiros, como é que você avalia essa medida do ponto de vista, claro, da sua eficácia? É por aí o caminho, não é por aí o caminho? Como você disse, Mauro, é uma medida um pouco polêmica, né, que vai dividir opiniões. O uso excessivo das telas é algo que prejudica a criança e o adolescente não somente no ambiente escolar, né? Mas hoje a gente recebe muitas queixas em relação às famílias de como fazer, né, como seguir em relação a esse problema. Eu penso que é uma medida que traga, sim, benefícios, né? Pode vir a ajudar no desempenho das crianças e dos adolescentes. Talvez a gente possa pensar numa flexibilidade, né? De usar somente ali no ambiente do intervalo, mas penso que é uma medida que, sendo bem avaliada, pode, sim, trazer muito benefício em relação ao desenvolvimento no ambiente escolar. Você citou as famílias. Esse não é um assunto que deve começar dentro de casa, pela educação dos filhos, ou seja, pela orientação dos pais. Olha, o celular não deve ser usado em sala de aula, ou seja, se tudo começar dentro de casa, já é um primeiro passo para uma não proibição, uma vez que todo mundo pode se disciplinar isso, né? Sim, com certeza. Eu penso também dessa forma, né? A educação, ela começa dentro de casa, né? Em relação esse bom senso, né? De, olha, existe um momento de usar, é o que você pode fazer, o que você não pode. Não é tarefa do professor dar esse tipo de educação para a criança. Mas, infelizmente, né? Não são todas as famílias que vão ter isso e acaba que uma criança ou outra pode
sair desse bom senso e aí, infelizmente, passa a ser uma responsabilidade da escola, né? Colocar, às vezes, essa regra para conseguir ali manter um, um bom desenvolvimento, né? Ali do que pode, do que não pode, em relação a esse momento do uso da tela na escola. A gente vai ter que entender como é que isso vai funcionar na prática, e por isso o projeto aprovado e depois, se for sancionado, tem que passar pela regulamentação, ou seja, como é que isso tudo vai acontecer, justamente para a gente entender qual será o papel do professor. Porque se o professor tiver que ficar em cima de cada aluno ali, olha, guarda o celular, isso não vai resolver. Você vai trazer uma atribuição para o professor que vai ainda prejudicar ainda mais aquele desempenho que já está piorado em sala de aula por causa do uso das telas por parte dos alunos. Ou seja, se isso vai ser regulamentado, que seja, olha, o celular fica fora da sala, vai ficar no armário, vai ficar guardado, para que não sobre para o professor, né? Eu imagino, Mauro, que para eles estarem pensando nessa medida, é porque provavelmente os professores estão passando muito sufoco hoje em dia em sala de aula para conseguir controlar esse uso das telas. Quais são os efeitos psicológicos do uso de telas dentro da sala de aula, quando você deixa o seu foco de lado em relação àquilo que é o principal, que é a aula que está acontecendo? Influencia em todo o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Porque enquanto ela deveria estar ali na atenção da matéria que está sendo dada, do conteúdo, do convívio social também, né? Hoje em dia a gente vê muitas vezes crianças, eu não falo nem de jovens e adolescentes, mas crianças que quando estão reunidas ali com as telas. Então isso atrapalha em todo o desenvolvimento. Essa proibição deve valer também para o tempo todo, né, da permanência da criança na escola, inclusive no intervalo onde as crianças interagem, né, e por conta da presença do celular, está cada um ali no seu canto, olhando para a sua tela, né, e aquela interação que nós, né, conhecemos como acontecia antigamente, né, entre todos nós, quando éramos crianças e adolescentes na escola, isso acabou se perdendo, né, então para esse ponto a medida também é válida, né. Mas sempre, né, a gente se pergunta, precisa da proibição? Não é possível disciplinar as crianças, né, para que elas usem o celular da maneira adequada e não comprometam até os momentos de interação na hora do intervalo? Sim, é possível, sim. Mas, como você mesmo disse, é algo que vai ter parte da família, né, começar esse processo de educação, porque a gente não pode colocar toda essa responsabilidade ali na mão do professor. Sim. Vamos ver aqui do ponto de vista médico, doutor Rodrigo, como é que a gente analisa a partir da medicina toda essa questão do problema da falta de foco em sala de aula por causa da presença do celular na mão dos alunos? Eu, como pai de dois meninos, eu vejo isso sempre. É um problema, eu sou totalmente a favor, eu acho que isso é um problema muito importante. Eu acho que daqui uns 50 anos a gente vai ouvir falar que a gente deixava criança de 2 anos ver tela, a gente vai pensar como se fosse o cigarro de antigamente, sabe? Nossa, que absurdo, vocês deixavam uma criança ver tela e ver feed, né? Ficar passando imagem, uma sequência de vídeos. Isso é um problema muito grave, a meu ver. Muitos países já proíbem qualquer tipo de tela até 2 anos de idade, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e Internacional. E essa é uma tendência mundial de você proibir tela nas escolas. Na Suécia, na Escandinávia, todo mundo já não usa mais tela. Há uma diminuição do uso de computadores durante a formação para realmente diminuir essa exposição de telas. Então, eu sou totalmente a favor. Agora, é claro, o ideal seria que as famílias se conscientizassem para que fosse algo gradual e que isso acontecesse. Mas isso não é o que está acontecendo. A gente vê em restaurante as mães botando as telinhas para as crianças ficarem vendo desde o começo, para poder dar uma trégua para os pais, né, enquanto eles almoçam, ou que fazem a parte social. Então, eu acho que a imposição, né, apesar de ser uma coisa ruim, considerando todo o efeito maléfico, né, da tela e da exposição, eu acho que nesse contexto vale muito a pena. Claro, acho que tem que fazer toda uma conscientização, as pessoas têm que saber que do perigo das telas para criança pequena, e isso, a exposição gradual até uma certa idade, e poder dar o exemplo, né? Durante as refeições, durante a interação, você está presente e não usar, né, o celular, não usar a tela enquanto você está em ambiente pessoal em família, né? Então, eu acho que é uma medida
drástica, mas necessária, a meu ver. Quem sabe a criança traga o exemplo para dentro de casa, né? Que multiplique a partir do momento que ela não vai poder usar, né? Que ela traga para casa essa situação para nós adultos e pais, né? Olha, gente, eu não posso estudar na escola e vocês também vão ter que se disciplinar aqui, né? Que a consciência venha deles para a gente. Seria ótimo, né? Imagina, ao contrário, seria ótimo. É. Flávio Freitas, como é que você avalia, né, essa questão? Como é que isso chega nos planos de saúde, essa questão do problema do celular em sala de aula, atrapalhando a formação das crianças, dos adolescentes? Bom, Mauro, eu vejo a proibição do celular em sala de aula muito benéfica, mas vai ser um desafio. Eu acho que a solução precisa ser melhor desenhada e melhor explicada. Se a gente for olhar para escolas públicas, a gente tem muita falta de estrutura. A gente não pode, o professor jamais pode ter essa atribuição de ficar controlando todo o tempo. Escola pública não tem armário para guardar as coisas, às vezes não tem nem carteira, nem cadeira direito de sala de aula. Então falta muita estrutura. E um contraponto diante de tudo isso, apesar de entender que a medida é extremamente benéfica, será que não é hora da gente desenhar uma solução para que as crianças interajam bem com a tecnologia? A gente está preparando as nossas crianças para daqui a 20 ou 30 anos se comunicar melhor através da tecnologia, impor limites para o uso de telas e tecnologias? O que a gente vai entregar como legado para eles? Ou a gente vai simplesmente barrá-los o acesso e não pode ter acesso porque isso é maléfico para vocês? Então é um desafio e eu acho que esse desafio precisa ser construído a muitas mãos. Os professores têm um papel extremamente importante e eles precisam ser ouvidos, eles precisam ter estrutura. Quando a gente fala aqui, a gente está falando de filhos dentro de uma grande bolha. A gente está num programa de saúde com médicos aqui, com um nível acadêmico extremamente alto. Eu também reconheço os meus privilégios como empresário. E os nossos filhos têm muitos privilégios dentro da escola, a partir de um armário, a partir de qualquer outra infraestrutura. Isso precisa ser melhor desenhado quando a gente fala de Brasil. A gente tem um país muito extenso, com muitas faltas e muito complexo. Precisa ser muito bem discutido. Amanda Sá, esse é o caminho, proibição dos celulares nas escolas, em qualquer ambiente, o tempo todo, do início ao fim da aula? O radicalismo eu acho que não é o melhor caminho. Se a gente parar para pensar, a tecnologia ela deveria ser um instrumento para o desenvolvimento no aprendizado. Mas o excesso, o uso excessivo e inadequado, basicamente tirou da criança a capacidade de resolver problemas e também interagir com as pessoas. A gente tem um sério problema com a interação das crianças hoje. E olhando aqui até a nossa vivência aqui na Medra, o que a gente atende de crianças com algum transtorno relacionado a déficit de atenção, nunca se ouviu falar tanto em TDAH, autismo e tantos outros transtornos e distúrbios. E acreditamos sim que, consequentemente, o uso excessivo das telas traz sim. Até aproveitando, tem um estudo da Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, que concluiu que o excesso de tecnologia leva a prejuízos na comunicação entre crianças e jovens, como, por exemplo, problemas no sono, atrasos no desenvolvimento cognitivo, entre tantos outros problemas. Eliminar o celular das salas de aula, não acredito que seja a melhor solução, mas também a liberação sem um certo controle também não é a melhor solução. Eu acredito que encontrar aí um meio termo entre a educação familiar com relação a isso, porque, como a doutora falou, colocar essa responsabilidade 100% nas escolas não é adequado. Mas o uso controlado, sim, eu acredito que é a melhor saída. Muito bem, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre neste dia, os assuntos ligados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento por aqui, com análise de todos os nossos especialistas, os nossos convidados. Deixa eu dar uma nota, a seguinte informação, pessoal. Amanhã, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes e vai acontecer uma ação gratuita de testagem de glicemia aqui em São Paulo,
no vão do prédio da Fiesp, entre 9 horas da manhã e 4 horas da tarde. A MedLevelson vai disponibilizar o MedMóvel, é uma van com a presença de uma equipe de profissionais de saúde para a realização dos testes. E essa ação faz parte da campanha nacional gratuita em diabetes de prevenção das complicações, detecção, orientação e educação, realizada pela ANAD, Associação Nacional em Atenção ao Diabetes. Muito bem, e aí após essa testagem que vai acontecer amanhã, todas as pessoas que obtiverem resultados suspeitos, né, dos níveis de glicemia, serão orientados pelos profissionais da ANAD. Então vai acontecer no vão do prédio da Fiesp, na Avenida Paulista, número 1313, entre 9 da manhã e 4 da tarde. Aí nesse sentido aqui, em relação ao Dia Mundial do Diabetes, essa data tem o objetivo de promover o diagnóstico precoce e orientar sobre as formas de tratamento adequado. O pé diabético é uma complicação grave que pode ocorrer em pessoas com diabetes sem o controle adequado, né, causando a perda da sensibilidade dos pés e, consequentemente, o surgimento de feridas e deformações ao longo do tempo, que podem até levar a amputações, inicialmente levar a infecções severas e, posteriormente, até a amputação. É o assunto aqui para o doutor Rodrigo, para a gente tratar. Essa questão, então, do pé diabético é uma das complicações graves, são inúmeras complicações muito graves, né? Primeiramente, o diabetes pode causar cegueira, pode levar à morte, enfim, é uma série de complicações, né, que a gente tem que prestar atenção, e daí a necessidade de fazer o controle adequado, todo ano ir ao médico, fazer o teste de glicemia, não é isso, doutor Rodrigo? É isso mesmo. A diabetes é uma doença muito complicada, uma doença muito prevalente, né? A gente sabe que 20 milhões de pessoas no Brasil têm diabetes, aproximadamente 10% da população. E se a gente for ver os últimos estatísticos do IBGE, a gente vê que está aumentando cada vez mais. Isso acontece por causa do sedentarismo, por causa do aumento pela obesidade, pela dieta, que a gente faz uma dieta baseada em alimentos ultraprocessados, né, com muito açúcar. Esse é um problema grave, porque 30% desses pacientes, dos 20 milhões, então 30% desses 20 milhões, terão ou já têm algum tipo de neuropatia, de lesão dos nervinhos do pé, que diminuem a sensibilidade do pé. Então, você tem um paciente que não sente direito o pé e a qualquer machucado ele pode ter qualquer tipo de lesão, ferida e que não tem dificuldade para cicatrizar. E é uma altíssima taxa de amputação, em torno de 10% desses pacientes. Então, é um problema de saúde pública cada vez maior, que faz com que os pacientes internam com frequência, que tem complicações recorrentes. Então, é muito importante esse tipo de iniciativa da ANAD. Eu já participei de alguns congressos deles para poder fazer essa orientação, né, sobre a doença e a necessidade de controle e tratamento. Agora, o pé diabético, doutor Rodrigo, ele tem a ver com o diabetes que não tem controle, né? A pessoa, às vezes, não sabe até que tem a doença. É muito comum isso no Brasil. Muita gente que não tem que tem a doença e não sabe disso, né? Sim, é uma doença silenciosa, né? Ela começa com uma alteração. Tem dois tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1, que acontece na infância, é mais raro, né? E o diabetes tipo 2, que é o mais frequente, aquele que acontece com o adulto, que é associado à obesidade, que é o mais frequente e prevalente no nosso país. Então, geralmente a neuropatia, né, essa alteração do pé diabético, ela acontece depois de alguns anos de diabetes mal controlado. Então, depois de geralmente 7 a 8 anos de diabetes mal controlado, esse diabetes, entre aspas, ele mata o nervinho do pé, né, faz com que você tenha inicialmente uma queimação na face plantar do pé, na sola do pé, e depois, consequentemente, uma diminuição da sensibilidade. Isso aí promove o aparecimento de lesões, pequenas lesões iniciais, né, que vão evoluir para umas lesões maiores e um risco de amputação maior. E então há uma necessidade importante de diagnóstico, de tratamento adequado e, mais importantemente, assim, a prevenção para que isso não ocorra. Então, identificar uma falta de sensibilidade e um diabetes alterado do início, você evita de maneira importante lesões e amputações no futuro.
Bom, sobre a necessidade de fazer os exames de sangue mesmo, para fazer a medição da glicemia, é, anualmente é o suficiente, não é? E as taxas não devem ser superiores a 99 e 100. Aí você tem aí gradualmente a escala do pré-diabético até o diabético, né? Como é que a gente pode explicar isso para a nossa audiência, doutor É, Rodrigo? o ideal é que você mantenha a taxa de glicemia de jejum, né, abaixo de 99/100, que é o limite para diagnóstico. Tendo valor acima, a gente faz alguns outros exames de provocativos que a gente considera para ver se o paciente está naquela fase intermediária, que é a resistência insulínica, né, que o pessoal fala o pré-diabetes, né, mais comumente o pessoal fala, e tem um nível que a gente considera como diabetes propriamente dito. Mas uma vez a gente já identificando o paciente nessa fase de pré-diabetes, cento e pouco da glicemia, já há necessidade de tratamento nesse momento. Inicialmente, a gente orienta atividade física, ou atividade física 150 minutos de atividade aeróbica por semana, essa é a recomendação da OMS, do Consenso Europeu de Cardiologia, 150 minutos de atividade aeróbica por semana, redução do peso, né, para manter um nível de IMC, de índice de massa corporal abaixo de 25, redução da circunferência abdominal, né, aquela barriguinha que é algo que denota um aumento de gordura visceral, né? Então, atividade física e a dieta adequada, né? A orientação dietética associada à diminuição de calorias, né? De açúcar, isso inclui carboidratos complexos e como pão, massa, alimentos com frutose, então suco de uva, suco de laranja muito concentrado, né? Que você aumenta o risco de... E doce em si, né? Que acaba aumentando o risco de complicações. Então, basicamente a orientação dietética, orientação de atividade física, perda de peso, controle anual para ver se a glicemia está aumentada, e intervenção precoce assim que a glicemia de jejum está acima de 100. Pois é, doutor Rodrigo, tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que as pessoas não querem Não fazer, porque fazem. é chato de fazer, porque isso vai atrapalhar, enfim, a sua vida social, mas a qualidade de vida. Você destacava aí os dois tipos de diabetes, né? E o diabetes tipo 2 tem a ver com exatamente o estilo de vida e com a alimentação, os hábitos inadequados, né, de alimentação, e que é mais relacionado com a fase adulta, né? E o diabetes tipo 1 por duas situações, né? Ou o corpo não trabalha bem a insulina produzida pelo pâncreas, ou o pâncreas já não produz a insulina, né? Isso já é uma situação mais referente à fase da infância e da adolescência, né? É isso mesmo, diabetes tipo 1 é aquela que o pâncreas ele não é capaz de produzir insulina. Então, geralmente, são crianças que têm que usar a insulina. O diabetes tipo 2, geralmente a gente inicia com medicamentos, né, que facilitam a absorção da glicemia, e no caso mais tardio, aí sim você pode associar a insulina. Bom, o diabetes é um problema de saúde pública, né, no Brasil. São 10% da população, 20 milhões de pessoas, né, como você destacou no início da sua fala. No mundo, meio bilhão de pessoas no mundo vivem com a doença, e metade desse contingente também não sabe que tem a doença. Enfim, é um problema de saúde pública. No Brasil, a metformina, que é uma das substâncias para trabalhar o tratamento, né, é a substância mais vendida nas farmácias, né? Sim, a metformina é a medicação que a gente usa para diabetes tipo 2, né? E a gente, ultimamente, a gente tem, nos últimos consensos, sendo cada vez mais orientados, baseado em trabalhos recentes, a tratar qualquer tipo de aumento de glicemia maior. Quando você mantém uma glicemia, mesmo que seja um pouquinho aumentada, acima de 100, 102, 103, com uma glicada um pouco mais alta, isso aumenta o risco de morte cardiovascular em 10 anos. Então, o não controle adequado, mesmo que seja um pouquinho só de glicemia aumentada, significa mais mortalidade em 10 anos. Então, como saúde pública, é muito importante o controle do diabetes, muito importante o controle da pressão alta, porque você evita complicações a longo prazo, você evita tratar quando já está mais complicado, você evita quando já infartou, você evita tratar um AVC. É mais fácil você tratar o diabetes, o pré-diabetes no início do que uma complicação mais tardia, né? Então, realmente, é muitíssimo importante, é uma doença extremamente prevalente, né? Quase, poucas doenças são tão prevalentes quanto o diabetes. Então, é muito importante a atenção, em todos os níveis.
Para ouvir a Raíssa sobre esse tema também, Raíssa, porque tem os efeitos psicológicos disso tudo, né? Dependendo do grau, né, de complicações que as pessoas acabam enfrentando pelo diabetes, você vai entrar no campo psicológico também, né? Sim, com certeza, Mauro. E eu sempre costumo falar com os meus pacientes, né? A gente precisa olhar a saúde de forma completa. Não existe saúde física sem saúde mental e vice-versa. E aí, muitas vezes, pode ser que a diabetes ela tenha uma consequência, né, um impacto na questão psicológica. Mas a gente também precisa pensar que muitas vezes ela é uma consequência de uma questão psicológica. Porque tem muitas pessoas, né, que acabam ali no comportamento alimentar comendo as emoções, né, como a gente costuma dizer por aí, ou às vezes a pessoa que está ansiosa e acaba usando da comida como um refúgio. E os padrões comportamentais têm tudo a ver com a nossa saúde emocional. Qual é o tipo de cuidado que eu estou tendo com o meu corpo? Isso não tem a ver com as minhas emoções também? Claro que, infelizmente, né, a gente tem um estilo de vida muito disfuncional. A gente falando de tela, né? O açúcar é a mesma coisa. A gente vê, às vezes, bebês consumindo açúcar. Isso é algo muito grave. Então, é algo que a gente já cresce sendo acostumado ali com um comportamento alimentar bem disfuncional. Mas também tem muito a ver com as emoções. Então, a gente precisa, com certeza, incluir aí o cuidado com a saúde mental, né, em conjunto à saúde física. Flávio, qual é o impacto disso tudo, do diabetes como um problema de saúde pública, para os planos de saúde? Bom, o diabetes é uma doença muito tratada dentro dos planos de saúde, as operadoras lidam bem com isso, mas o conceito do plano de saúde é sempre promover a saúde, é trazer acesso a uma equipe médica de qualidade, é trazer acesso a exames laboratoriais para detecção de doença, é que o usuário do plano de saúde consiga ter uma qualidade de vida boa sem doenças. A ideia é ter acesso a uma equipe médica de qualidade, ter acesso a conhecimento, ter acesso a uma rotina de qualidade de vida muito mais elevada. Então, eu acredito que as operadoras fazem esforços para isso, os esforços precisam ser ampliados, mas hoje fazem esforços para promover a saúde dos clientes. Nesse sentido dos esforços, Amanda, quais são os caminhos que a gente tem pela frente aí como necessidade para tratar o combate ao diabetes? É um conjunto de ações relevantes, a começar pelo acesso à informação, como a gente falou agora, a prática de hábitos saudáveis, ter acesso, permitir que os pacientes tenham acesso a programas também de prevenção e o diagnóstico precoce. Até pegando o gancho, existem inclusive evidências científicas que saíram recente no Irã que informa que sugere que a cannabis medicinal também pode influenciar positivamente no controle glicêmico. Então, os estudos mostram essa capacidade de redução dessa resistência à insulina e melhora os parâmetros metabólicos relevantes. Então, pegando até o gancho das ações, do conjunto de ações para a prevenção, esses programas são extremamente relevantes. Próximo assunto, programa Gente que Fala, quarta-feira, e desfilam por aqui nesse dia os assuntos ligados à saúde, o bem-estar e o comportamento, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde, e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo tema aqui para os nossos convidados. A escolha de um plano de saúde é uma decisão importante diante de tantas opções existentes no mercado. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, são cerca de 900 operadoras atuantes no Brasil nesse setor, nesse segmento. Agora, como reconhecer o plano de saúde ideal para cada necessidade, seja ela familiar, seja ela individual? Uma boa consultoria é importante para ajudar nessa definição, não é, Flávio? Com certeza, eu entendo que encontrar um plano de saúde pode parecer um desafio, mas ele não precisa ser um desafio. Com o suporte de uma boa consultoria, de um corretor especialista em planos de saúde, ele vai te dar acesso a informações e vai suportar muito bem a sua tomada de decisão. É muito importante, eu acho que investir tempo
nessa pesquisa de planos de saúde. Pode parecer um pouco chato, porque é um assunto muito desconhecido das pessoas, mas como é um investimento de longo tempo, em que provavelmente as pessoas vão dedicar uma fatia significativa de orçamento mensal para fazer um pagamento de algo que precisa pagar a vida inteira, eu sugiro que invista tempo, consiga indicações de amigos e parentes, conhecidos, para a indicação de um bom profissional. Escute o profissional, dedique tempo, não tome uma decisão tão rápida assim e avalie as necessidades, avalie rede credenciada, avalie a abrangência geográfica de atendimento dos planos. Muita coisa precisa vir para cima da mesa para uma tomada de decisão mais assertiva. Nessa tomada de decisão mais assertiva, é preciso levar em consideração o estado de saúde de quem está adquirindo o plano de saúde. Uma coisa é a pessoa saudável, outra coisa é a pessoa que tem problemas, tem doenças, tem complicações e vai precisar de um atendimento mais diferenciado em relação àquilo que ela tem, né? Plano de saúde, eu entendo que é para todo mundo. O ideal é que a gente faça no momento de vida em que a gente está saudável, para que a gente tenha uma cobertura de forma integral em qualquer evento que acontecer durante a vida. Qualquer patologia que aparecer durante a vida, que a gente é suscetível a isso, a gente tem uma cobertura total. Mas mesmo as pessoas com doenças pré-existentes, que é o que a gente chama, ou com alguma necessidade específica, o plano de saúde pode contribuir muito para o tratamento dessa pessoa. Mesmo que exista uma aplicação de carência quando existe uma doença pré-existente grave ou crônica, o plano de saúde pode não cobrir de forma total por um pequeno período de tempo, mas ele vai conseguir dar acesso ao consultório médico, vai conseguir dar muito acesso para que as pessoas tenham tratamento de saúde mesmo após o descobrimento de uma doença, por exemplo. Muita gente reclama da chamada coparticipação, Flávio. Ela passou a existir há não muito tempo, né? Antes não tinha isso, né? Qual que é o sentido da coparticipação? Coparticipação, eu entendo que é benéfico para todo mundo, porque ela evita o uso inconsequente do plano de saúde e o que eu acho que é positivo, porque ela preserva a população que tem plano de saúde, porque o uso inconsequente do plano de saúde onera toda essa cadeia que hoje tem o plano de saúde. Eu entendo que é algo que incomoda para os usuários, porque o racional é eu pago uma mensalidade, ainda tenho que pagar uma pequena taxa quando eu utilizo, mas a interpretação inversa eu acho que é muito positiva também, precisa ser levada. Coparticipação não deve entregar mais lucro para as operadoras, eu acho que o desenho não pode ser esse, mas o desenho de preservação, de manutenção do seguro é essencial. Coparticipação é uma tendência de mercado, nos outros países não existe seguro sem coparticipação, é uma coisa que o Brasil está se adaptando ainda e precisa ficar muito atento durante o fechamento de um contrato para entender o tamanho dessa participação que você vai ter no pagamento. Uma coparticipação com tetos pode ser considerada uma coparticipação segura, porque você nunca vai ter uma surpresa tão grande ao utilizar o plano de saúde. É muita coisa, né, Flávio, a se levar em consideração, daí a necessidade dessa consultoria especializada, né? Se a pessoa está saudável, se não está saudável, se ela quer pagar com participação, se ela não quer pagar. Se ela não quer pagar, então o plano vai ser mais caro. E tem um outro ponto também que as pessoas têm dúvidas, que é em relação à contratação dos planos verticais, que tem sido uma tendência, operadoras de saúde que têm as suas próprias clínicas, os seus próprios laboratórios, os seus próprios hospitais. E aí, geralmente, a pessoa passa num médico, quando ela vai para o retorno, ela não passa mais naquele médico, ela passa num outro, né? Mas esse outro, teoricamente, estaria sabendo a situação dela, porque está tudo em sistema, enfim. Então, em tese, né, o atendimento andaria mesmo a partir de um outro médico, mas tem gente que não gosta desse tipo de situação, né? As operadoras tentam desenvolver programas de atendimento do médico da família, é um termo muito comum dentro das operadoras de plano de saúde, que o mesmo médico continue te atendendo ao longo da vida. Isso é bastante difícil, porque
existe uma troca de médico, o mercado médico dentro de operadora de plano de saúde também não é tão bem remunerado assim, então existe uma troca de médicos muito frequente e um ponto de atenção e uma opinião muito pessoal de quem trabalha no mercado, o atendimento é essencial que sejam em hospitais particulares com um nível de liberdade significativo das operadoras. Me incomoda um pouco a operadora ser dona do hospital, dona do laboratório, contratar o médico e, de certa forma, até conduzir uma conduta médica para um tratamento de baixo custo. Então, vale essa dica, analisa, coloca isso na balança. O plano de autogestão, quando a operadora domina toda a cadeia, ele é mais em conta, mas é o que eu preciso, é o que de fato vai me entregar a qualidade de tratamento de saúde clínica. Então, essas questões precisam ser levadas em conta e um bom especialista vai conseguir contribuir para a tua tomada de decisão, para entender o perfil, para entender e construir uma solução junto. Muito bom, vamos seguir. A gente falar agora sobre um estudo chamado Depressão e Câncer. Esse estudo foi realizado pelo Hospital Pérola Byington e pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Segundo esse estudo, a depressão é o transtorno psiquiátrico mais comum entre os pacientes oncológicos, variando entre 22% e 29% dos casos. O acompanhamento psicológico pode ajudar o paciente a lidar com os sentimentos, com as emoções e até contribuir com o tratamento. E o apoio psicológico aos familiares dos pacientes com câncer também é muito importante. Vamos conversar com a Raíssa Medeiros sobre esse assunto. Raíssa, o atendimento psicológico, o acompanhamento psicológico do paciente oncológico, ele começa no momento da notícia de que o câncer foi diagnosticado? Sim, Mauro, é importante sim que comece o mais rápido possível, né? Essa informação que você traz nos mostra o impacto de um diagnóstico de câncer, né, na saúde mental do indivíduo. E é indispensável o acompanhamento, né, da psicoterapia. Não somente quando a gente fala sobre isso, parece que é algo restrito a oferecer um bem-estar emocional ao paciente. Mas não somente é isso, mas também em relação ao tratamento e à resposta, né, imunológica do paciente em relação ao tratamento. Como eu fiz comentário também em relação à questão do diabetes, não tem como a gente pensar em saúde emocional ou saúde física sem as duas andando juntas, porque uma vai influenciar na outra. Se eu não estou bem emocionalmente, por exemplo, se eu estou tendo episódios de muito estresse, não estou conseguindo lidar com aquilo, é algo científico, né? Não é muitas vezes que as pessoas falam como se fosse algo, uma história, né? Ou uma conversa sem fundamento. É científico, meu cortisol aumenta, a minha imunidade cai. Eu estou mais propensa a desenvolver uma doença. E o contrário também, né? Como esse estudo nos mostra, se eu desenvolvo uma doença tão séria, né? Tão delicada como o câncer, isso vai influenciar, vai impactar também negativamente a minha saúde mental. Então, eu preciso desse suporte psicológico para me ajudar a passar por isso, né? Da melhor maneira, entender, né? De que forma eu estou entendendo isso, a perspectiva que eu estou em relação a atravessar esse tratamento, e não só para o paciente, mas também para a família, porque a família precisa estar bem emocionalmente até para oferecer esse cuidado para o paciente, para que não acabe também influenciando negativamente ao paciente. Eu já vi casos onde a pessoa que recebeu o diagnóstico estava bem, né, estava confiante, mas acabou ficando impactada por conta do comportamento de familiares. Isso influenciou também, né, na perspectiva da pessoa em relação à doença, em relação ao tratamento. Então, é muito importante que não somente o paciente que vai passar por esse tratamento, por esse quadro, faça o acompanhamento psicológico, mas todos aqueles do convívio dessa pessoa também. O familiar precisa estar bem para dar o apoio psicológico necessário para o paciente, né? A força que é necessária nesse momento, e também porque o próprio familiar é o cuidador, e o cuidador, se não se cuidar, né? Vamos usar nesse termo, né? Quem é que vai cuidar do cuidador depois? E o paciente que precisa desse cuidador também vai ficar desamparado. Perfeito, Mauro, porque você fala um ponto muito importante. Quem cuida também precisa ser cuidado, né? E nós precisamos validar também os desafios dessa pessoa
que está ali enfrentando isso de ver um ente querido passando por essa situação. Então, é importante, sim, que ele também busque esse cuidado, né? Quando eu digo estar bem, a gente sabe que é difícil, né? Não é como se fosse algo fácil passar bem por uma situação assim. Mas que ele consiga buscar justamente na terapia essa força que ele precisa, né? Desenvolver tudo que esse quadro está trazendo para ele também, para que ele consiga minimamente ajudar, né? Na forma que for possível, a esse familiar a passar por esse processo. Esse tema da assistência psicológica aos pacientes, aos familiares de pacientes oncológicos, isso passa pela academia, passa pela cadeira, passa pela faculdade de medicina ou é um assunto só da faculdade de psicologia? Olha, eu acho que cada vez mais a gente está dando mais importância para isso, sabe? Eu acho que muito tempo a equipe médica não deu muito valor ao acompanhamento psicológico. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Eu vejo a depressão, a ansiedade muito frequente, né? E cada vez mais, eu tenho 22 anos de formado agora e eu vejo isso na minha carreira aumentar cada vez mais. Então, é muito frequente, principalmente em doenças mais graves, né, em doenças crônicas que demandam uma atenção um pouco maior da família e do paciente. O acompanhamento psicológico eu realmente indico e acho muito benéfico. Eu acho que realmente a gente tem que ter um olhar maior, né? Eu vejo o pessoal mais novo, né, o pessoal que está se formando, os meus residentes, um pouco com essa visão um pouco mais integrativa, um pouco mais completa, né, de você olhar o paciente e não só como o órgão a ser tratado, mas também como o indivíduo em si, né? Então, concordo com a Raíssa, eu acho que temos que ter um pouco mais de cuidado com os pacientes, especialmente nessas doenças mais crônicas e mais graves, né? Raíssa, um outro aspecto, a gente pode talvez abranger um pouco mais esse assunto, né, de assistência psicológica, não só aos pacientes e familiares com câncer, os pacientes com câncer e seus familiares, mas também ao problema de doenças mentais que a gente tem verificado aí nos últimos anos, pós-pandemia, né? Isso cresceu demais, ou seja, as demências estão aumentando, diversos problemas que estão necessitando da presença de cuidadores, e esses cuidadores vão dar o apoio, e os cuidadores precisam ser cuidados. Sim, precisam. Em todos os aspectos, né? A gente citou a questão da tela, das crianças, das famílias, né? Nós vemos um cansaço mental muito grande em todos os ambientes, em casa, na escola, né? Nas faculdades. E a pandemia, de certa forma, né? Trouxe a importância em relação a isso, porque antes parece que foi um marco, né? Se tratando da saúde mental. Após a pandemia, as pessoas passaram a reconhecer muito mais a importância disso. A própria medicina, né, como o Rodrigo falou hoje, já reconhece, muitos pacientes já procuram a terapia por indicação do médico, né? Não, ele falou que eu preciso fazer acompanhamento e tudo mais, porque vai auxiliar, sim. Todas essas questões têm muito a ver com o estilo de vida. Como você falou em relação à demência, né, é um fator que também, claro que existe a questão genética, mas ainda assim o estilo de vida vai ser um fator que vai ajudar muito, né, a determinar na propensão da pessoa ter ou não. E quando a gente cuida da nossa saúde mental, né, hoje as pessoas conseguem reconhecer a importância disso, a gente está muito mais propenso a entender do porquê que a gente tem determinado comportamento. Por que eu estou me alimentando dessa forma? Será que eu consigo mudar isso? Né? Será que é alguma questão de relacionamento, por exemplo, que eu acabo descontando nisso? Será que foi algum trauma que eu vivi que eu nunca nem dei espaço para que eu pudesse elaborar, que faz com que hoje eu me trate dessa forma? E esse assunto também agora, nesses 2 meses, né, Raíssa, outubro por conta do Outubro Rosa e novembro por conta do Novembro, isso tem sido muito falado, a gente tem trazido isso como um alerta, e é importante dizer, né, que não deve ser só durante esses 2 meses, né? A gente tem que falar desses assuntos durante o ano inteiro, isso se fala mais nessa época, é importante trazer a conscientização, mas é importante também que a conscientização seja algo perene, né? Com certeza, que a gente faça exames periódicos, né? Como a gente começou aqui em relação à diabetes, o doutor Rodrigo falou, a saúde mental também, né? Por que não, às vezes, fazer uma sessão para conversar, ver como é que tá, como é que eu estou enxergando as situações, né? Os exames, claro, de 6 em 6 meses, né? Se não me engano, o doutor Rodrigo vai falar com mais autoridade em relação a isso, para as mulheres, né? A partir de 40 anos, principalmente. Para os homens também, que a gente nota uma resistência, né? Maior em relação a isso, a
a fazer exames, ir ao médico, mas que a gente esteja cuidando, né, como a gente bem falou aqui, de forma preventiva, que a gente promova a saúde para que a gente não tenha depois que tratar uma doença pela falta disso. Vamos seguir. Próximo assunto aqui. Agora vamos falar com a Amanda Sá sobre o seguinte: o uso da maconha para fins medicinais é apontado como alternativa para pelo menos 20 quadros de saúde, segundo o mapa de evidências sobre efetividade da cannabis medicinal. Anorexia, abstinência, convulsão e dor crônica são alguns dos casos em que a cannabis pode melhorar a qualidade de vida do paciente. Que novidades temos em relação a esse tema, Amanda? Hoje, o paciente ele consegue fazer a aquisição do medicamento ou via aquisição nacional, ou seja, comprando nas farmácias, ou via importação. É um tema ainda um pouco polêmico, mas hoje, com a informação sendo proliferada no mercado, né? Hoje a gente fala sobre o assunto em canal aberto. Então, as pessoas estão tendo muito mais acesso à informação e, consequentemente, o preconceito também tem diminuído muito. A cannabis medicinal, ela sim, ela vem se mostrando muito eficaz para diversas patologias, não apenas 20, mas nós temos aí mais de 300 patologias onde a cannabis se mostra muito eficiente. Tá? E o processo é simples. Basicamente, o paciente precisa de uma prescrição médica para poder comprar o medicamento. O medicamento ele é um medicamento controlado, e para a importação o processo também é bem simples. Tá? Basta com a prescrição médica, obter a autorização da Anvisa, a gente faz, aqui na Medra a gente faz esse processo para o paciente sem problemas. Mas, de fato, a cannabis medicinal ela tem despertado muito interesse, um interesse crescente aí nos últimos anos, até devido aos seus potenciais, como eu falei, benefícios terapêuticos. E 100% com base em evidências científicas. É uma planta milenar, ela, como eu falei, ela tem se mostrado eficaz no tratamento de muitas condições e o principal, proporcionando aí uma nova perspectiva tanto para os médicos quanto para os pacientes também. Os estudos estão sendo realizados sempre, como você destacou, até você fez uma correção aqui, já tem mais de 300 patologias onde os benefícios da cannabis medicinal são encontrados. As formas de aquisição do produto, enfim, tudo de acordo com o que a Anvisa determina. Agora, tem ainda coisas que atrapalham. Por exemplo, o tema quando é visto de forma ideológica no Brasil. Isso ainda tem atrapalhado todo o assunto, né? O andamento do assunto, não? Sim, sim, atrapalha bastante porque nós estamos falando, hoje são em torno de 420 mil pacientes no Brasil. Você imagina, com uma projeção de em torno de 4 milhões nos próximos anos. A ação dessa desinformação, juntar o que é medicinal com o que é recreativo, sim, traz um problema, tanto na questão da própria informação com o paciente. Nós aqui recebemos todos os dias uma demanda alta de perguntas e questionamentos sobre a cannabis medicinal como um medicamento que vicia, como um medicamento que dá aquela ação psicoativa. Então, nós aqui também temos que fornecemos para o paciente essa informação mais aprimorada para que ele também consiga entender e com a prescrição médica e acompanhamento médico, acessar o tratamento de forma saudável. Mas sim, atrapalha muito a desinformação e essa união entre o recreativo e o medicinal. Como é que vocês podem colaborar com o aperfeiçoamento de legislação, né? No sentido de ajudar a dirimir essas questões que, por vezes, são olhadas de forma ideológica e que não devem, né? Afinal de contas, a gente tem todo um resultado, né? 420 mil pacientes que usam a cannabis medicinal no país para a qualidade de vida, para doenças graves, né? Para problemas de Sim. demência, para enfim, para dores intensas, é muita coisa, né? É um mercado, Mauro, bastante complexo. A gente tem N questões
Acredito que a primeira questão é, de fato, o acesso à informação. O segundo ponto é com o que o paciente faz com essa informação. Como que ele vai acessar o tratamento? Para nós aqui, que é nosso dia a dia, é tudo muito claro, mas para o paciente, ele tem uma dificuldade, sim, de acesso ao tratamento. Pegando um número, assim, para você ter uma ideia, a gente tem no Brasil cerca de 500 mil médicos. Médicos que prescrevem cannabis são em torno de 10 mil e frequentes em torno de 5 mil. A gente está falando que a cada 22 mil pessoas o paciente encontra um médico prescritor. Eu não estou nem colocando as especialidades. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema. O segundo ponto, aí também pegando com relação à legislação. Hoje no Brasil, na verdade, desde 2015 é permitido o acesso a cannabis. Em 2015, através da importação direta para paciente. A partir de 2019, as empresas puderam trazer em larga escala para fomento, né, e distribuição desse medicamento no Brasil. Mas a gente tem muito ainda a caminhar, tanto nas questões regulatórias, quanto na questão da informação. O que nós podemos contribuir com todos esses desafios, né? Eu digo que a Medra, ela tem aí alguns pilares principais. O primeiro, de fato, é o fomento da informação. A gente tem aqui programas muito relevantes, onde a gente leva a informação para os pacientes. A gente também tem programas onde a gente leva treinamentos, né? Levamos informação também para que os médicos possam agregar esse tratamento junto ao seu arsenal de tratamentos. Nós também temos feito um trabalho muito importante na questão de pesquisa. Temos alguns grandes projetos de pesquisa, como pesquisa dos benefícios da cannabis no tratamento com autismo, tratamento aí também com câncer, Parkinson, Alzheimer. Então, a gente também vem trabalhando para contribuir com os avanços dessa medicina para o mercado de cannabis, dentre tantas outras ações importantes. Mas é um trabalho em conjunto, é uma ação coordenada entre o setor público, entre o setor privado e também entre as indústrias farmacêuticas. Doutor Rodrigo, quais são os desafios em relação a esse tema, a questão dos benefícios da cannabis medicinal, e esse assunto entre os médicos, né? Eu entendo, a população leiga tem que entender que canabidiol e THC é diferente de fumar maconha, né? Não é uma questão completamente diferente. Quem usa a medicação não sente o efeito recreativo, é um remédio como qualquer outro, entendeu? Acho que esse que é o ponto mais importante para a população leiga entender. Quanto ao uso na medicina, eu vejo o uso de maneira assim bastante científica. Eu acho que tem que ter comprovação científica, mas a comprovação científica não é um trabalho publicado. A gente tem 6 ou 7 indicações, eu acho que realmente bem determinadas para o uso do canabidiol. E o que falta, eu acho que na literatura ainda, é algum tipo de algoritmo bem feito, ou seja, você saber exatamente que momento o canabidiol deve ser introduzido na terapêutica de cada doença, como dor crônica, por exemplo. A gente tem uma sequência de medicações que a gente utiliza antes de você considerar o canabidiol ou o THC. Então, eu acho que faltam ainda alguns estudos robustos que consigam mostrar para a gente, de maneira adequada, em que momento seria indicado. Acho que talvez por isso muita gente acaba não prescrevendo, porque é algo novo, é algo que ainda depende de uma maturação em relação à parte científica. Não é para prescrever por qualquer coisa, só porque teve um trabalho publicado que a gente vai acabar prescrevendo. Então, esse é um ponto onde há, entre aspas, a resistência. Eu acho que, na verdade, é o uso da medicação comum, né, e o canabidiol como opção para esses casos, né, o Parkinson grave, dor crônica grave, distúrbio de ansiedade que não evolui com o tratamento usual, né, eu acho que 6 ou 7 que realmente é uma comprovação robusta de indicação. Mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que todo tipo de medicação que amplia o nosso arsenal de tratamento é importante e a gente não pode ter preconceito na indicação. Só temos que olhar de maneira efetiva o resultado através de trabalhos científicos bem feitos e com metodologia adequada. Esse é o ponto.
Bom, gente, vamos encerrar aqui a nossa edição de hoje do Gente que Fala, quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. O agradecimento a cada um de vocês. Raíssa Medeiros, psicóloga, educadora parental. Dr. Rodrigo Biagione, angiologista, cirurgião vascular, titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Amanda Sá, cofundadora e CEO da Medra Brasil, ela é formada em gestão financeira. Flávio Freitas, empreendedor e fundador da e-corretora Planos de Saúde. A gente espera revê-los em breve. Obrigado mais uma vez aqui pelas presenças de cada um. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Seu ouvinte, internauta, espectador, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, e por todos os nossos outros canais de transmissão. Obrigado pela audiência. Tchau. Até lá.